Graças a Deus. 2 Pedro, capítulo 1, o título é Recordar para avançar na fé. Vamos ler a partir do verso 3. Acompanhe comigo. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Amém. Você provavelmente já teve alguma memória que te impulsionou a agir. Eu me refiro aqui a coisas muito simples do nosso cotidiano. Por exemplo, quando você acorda e se lembra de que fez compras no dia anterior e sente com isso mais vontade de levantar da cama para poder comer talvez uma coisa gostosa que está ali na geladeira, não é? Ou então quando você acorda e se lembra de que marcou um café com um amigo, ou quem sabe praia, ou alguma coisa do tipo, e com isso você cumpre os seus compromissos com maior ânimo, com desejo de chegar finalmente àquela hora em que vocês vão se encontrar. O ponto que acontece é que memórias positivas nos tiram da cama e nos trazem bons motivos para levantar. Por outro lado, memórias amargas nos mantêm numa espécie de estagnação. E os exemplos também podem se multiplicar, não é? Quem sabe uma pia de louça que já está para você lavar logo de manhã. Alguma dificuldade no trabalho que ainda não foi superada e já gera aquele desconforto. A gente tem o desejo de voltar a dormir para ver se o problema desaparece, não é? O que não vai acontecer naturalmente. Então, memórias positivas nos projetam com entusiasmo para frente. Memórias negativas nos paralisam, geram desânimo da vida em geral. De alguma maneira, meus irmãos, alguma coisa similar acontece na nossa experiência de fé. Não é à toa que Pedro, nesse texto que nós vemos aqui, vai dar tanta ênfase a essa questão da memória. Um dos objetivos que Pedro tem é reacender a memória dos crentes sobre algo que aconteceu no passado e que agora deve os impulsionar à ação. Então é sobre esse prisma que nós vamos entender esse texto. O contexto dessa carta de 2 Pedro, essa é naturalmente a segunda que ele escreve. O público-alvo que ele envia é provavelmente as mesmas igrejas ali da Ásia Menor, e os temas que são abordados são diversos. Mas 3 temas se destacam de forma bem nítida. O primeiro deles são respostas às objeções sobre o suposto atraso da parousia, o suposto atraso da segunda vinda de Jesus. Já no primeiro século haviam pessoas que estavam fazendo esse tipo de questão aos crentes, não é? Onde é que está a promessa de que o Messias fez de que voltaria para consumar o seu reino? Então, aqui
Pedro dá respostas a essas perguntas. Um segundo tema presente é o combate ao ensino dos falsos mestres. Isso está no capítulo 2. É uma carta bem curta, de 3 capítulos apenas. Então, no capítulo 2, ele vai combater tanto o ensino quanto a prática dos falsos mestres. E um terceiro tema que aparece é exatamente a orientação ética para a igreja sobre como ela deve viver enquanto aguarda o retorno de Cristo, não é? Então é este último tema que eu citei, sobre orientação para a igreja, que é o objeto da nossa reflexão aqui nesse texto, não é? Então, nos versos 3 e 4, é uma primeira divisão do texto, que ele se refere sobre a graça poderosa de Deus que foi derramada ao seu povo. É isso que está em jogo. Perdão, meus irmãos. Eu ainda estou me recuperando de uma gripe. Mas está tudo certo. Então, dos versos 3 e 4, ele fala sobre a graça poderosa de Deus que foi derramada ao seu povo. Vamos reler rapidamente esses 2 versos. Ele diz: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Então, o primeiro ponto a destacar aqui nessa parte, meus irmãos, é essa expressão de Pedro no próprio texto, né? Nada nos falta para a vida e para a piedade. Isso se contrapõe, de certa maneira, a uma noção que poderia estar sendo difundida no meio da igreja ali, de que os crentes precisavam de ter algum acréscimo, algo mais na sua vida para terem, a partir de então, uma vida significativa aos olhos de Deus. Como nós encontramos no capítulo 2, que eu disse, falsos mestres, talvez com isso que Pedro está dizendo aqui, já na abertura da carta, ele estivesse explicando à igreja de que o evangelho proclamado desde o início para eles era suficiente para que eles desenvolvessem a sua relação com Deus. As pessoas, em geral, desde aquela época, adoravam ouvir alguma novidade, alguma coisa que estava estampada na capa do jornal, não é? Do dia. Todo mundo quer saber de tudo para não se desatualizar. Só que essa lógica se configura como uma tentação quando se trata de matéria de fé. Então é por isso que Pedro diz isso, né? Nada nos falta. Ele está se contrapondo a essa noção, como se pudesse haver alguma segunda bênção, um conhecimento oculto, mais profundo, e que fosse indispensável o que eles precisavam saber. Na verdade, Pedro vai na direção oposta. Deus nos revelou o que nós precisamos para a vida de piedade, porque nós já temos conhecimento do Senhor. Então esse é o primeiro ponto aqui. E esse conhecimento de Deus não é mero conhecimento racional. É no sentido de que nós já conhecemos, já sabemos quem Deus é e já temos uma vida de relacionamento com Ele, por causa do Evangelho, desde o momento que o Evangelho entrou em nossa vida, pela fé na palavra. E além disso, ele acrescenta que nós temos também grandiosas promessas. Mais uma vez, a ênfase está na revelação que nos foi obtida, e não nos mistérios da fé, não é? É aquilo que está acessível ao ser humano. Promessa, por exemplo, da presença de Deus em nossa vida. Promessa de uma esperança que vai além da morte. Promessa de que Cristo voltaria para consumar o seu reino, que também é tema dessa carta. E, sobretudo, a promessa de que o Espírito Santo habitaria no coração dos crentes.
E é dessa maneira que nós nos tornamos participantes na grande família de Deus. Então é por isso que ele diz, no final do verso 4, que agora nós somos participantes da natureza divina. Não é que nós nos tornamos divinos, é que nós agora somos filhos de Deus. E existe algo importante aqui também, no que se refere a essa participação na natureza divina. Ou seja, a nossa origem, a filiação divina, determina também o destino da vida dos crentes. Se na origem está a filiação divina, a finalidade, o destino da vida também precisa ser compatível com essa origem. E para ser compatível com a origem, os crentes devem agora fugir da corrupção que há no mundo. E é isso que nós encontramos também nesse verso, da fuga da corrupção do mundo, causado exatamente pela cobiça. A cobiça é esse desejo insaciável por coisas que não satisfazem. E é somente a participação na natureza divina, o fato de nós sermos filhos de Deus, que traz essa alegria e realização plena para o ser humano, não é? C.S. Lewis dizia que a fórmula mágica do diabo para aprisionar os homens nos seus pecados e vícios tem a ver com a cobiça. Ele dizia que é um desejo cada vez maior por um prazer cada vez menor. É perfeita essa definição. A cobiça é esse desejo ardente e intenso por um prazer pequeno que não satisfaz, não é? Então, nessa primeira parte do texto, nós vemos esses pontos. A graça de Deus foi derramada sobre o seu povo. Deus nos revelou aquilo que nós precisamos saber. E a terceira, a filiação nos dá um contentamento na nossa vida para escapar da cobiça e nos dá uma nova direção para a vida, não é? De maneira que nós não somos reféns desses desejos insanos do mundo. A segunda parte do texto, ele vai falar sobre virtudes que devem crescer na vida do cristão, uma vez que ele tem essa identidade. Então, ele vai dizer no verso 5 ao 7, não é? Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé virtude, à virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio perseverança, à perseverança piedade, à piedade fraternidade, à fraternidade o amor. Então, antes de nós olharmos brevemente cada uma delas, é importante dizer que não existe aqui qualquer hierarquia entre essas virtudes, entre essas qualidades. E também não existe uma ideia de derivação de uma para outra, não é? O que Pedro está mostrando aqui é uma espécie de dependência mútua, de inter-relação entre todas as virtudes, que devem todas igualmente estarem presentes na vida do crente, né? No crente maduro. Jesus nos disse que a árvore é conhecida pelos seus frutos. E Pedro está retomando essa mesma ideia aqui, ao afirmar que, ao olharmos para a vida dos crentes, essas virtudes precisam estar presentes, não é? Isso faz parte, meus irmãos, do processo que a teologia chama de santificação. É inútil querer esperar virtudes elevadas, qualidades, em homens ímpios que ainda não conhecem a Deus. Porque primeiro é preciso que o crente seja regenerado. Depois é que ele entra no processo de santificação, onde nós encontramos isso. Então, ele diz, né, sobre fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Como que nós podemos compreender cada uma delas, né? Primeiro, a fé é a base do nosso relacionamento com Deus. É o pressuposto indispensável para que qualquer coisa posterior aconteça, não é? Segue-se a fé, a virtude. A palavra é importante para os gregos, areté, né? Aristóteles escreveu um livro inteiro de ética
pensando nessa palavra, não é? Só que aqui, como a cosmovisão hebraica, embora o texto seja escrito em grego, a virtude tem a ver com bom caráter, que é o procedimento de uma vida santa. É em Pedro que nós encontramos a citação do Antigo Testamento que nos diz: sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor, não é? Ele diz também sobre o conhecimento. E aqui, como eu já disse aos irmãos, não é mero conhecimento do ponto de vista racional, porque esse texto não é racionalista nem gnóstico, mas é um conhecimento de intimidade com Deus e de discernimento espiritual, que deve estar presente no crente. Também, junto com isso, domínio próprio. Outras traduções usam temperança. Uma pessoa moderada, sábia, não dada aos excessos, não é? Não dominada pelos vícios. Então, isso também é indispensável. Ele acrescenta perseverança ou paciência em algumas traduções, ou seja, uma firmeza de uma fé que não tem desvios, uma fé que permanece firme apesar das dificuldades. Depois a piedade, né? E piedade equivale ao que o Antigo Testamento chama de temor do Senhor, né? Ter uma admiração reverente por Deus. E depois ele acrescenta fraternidade. A palavra aqui é Filadelfia. É uma conjunção de duas palavras. Philos, que é uma espécie de amor, adelphos, que é irmãos. Então, nesse contexto, significa a afeição mútua entre os filhos de Deus. Isso precisa estar na vida dos crentes. E ele conclui, então, dizendo sobre o amor. Qual a diferença entre fraternidade e amor? A fraternidade é a afeição entre a família da fé. O amor é algo mais amplo, que abarca todo o gênero humano, não é? Então, é interessante nós notarmos nessa lista de virtudes aqui, que ela é uma contraposição ao comportamento dos falsos mestres, que ele vai denunciar no capítulo seguinte, que nós não vamos entrar hoje. Vejam, por exemplo, se o verdadeiro cristão é alguém virtuoso, Pedro diz que os falsos mestres são imorais. Se o cristão verdadeiro tem domínio próprio, os falsos mestres são dominados por paixões e cobiça. Se os crentes têm amor e exercem o amor através do serviço, eles são aproveitadores, são gananciosos. Não é? E também, se no interior da igreja deve haver amor fraterno entre os falsos mestres, reina o sectarismo, a divisão, as intrigas, as brigas, a reivindicação de exclusivismo. Isso é muito próprio de seitas ainda hoje. Reivindicam para si a única leitura correta da Bíblia, da tradição. E esse exclusivismo é um perigo, não é? De não reconhecer a atuação do poder de Deus naqueles que são, em alguns pontos, diferentes de nós, não é? E nesse caso, nós devemos então perguntar com quem nós somos mais parecidos. Essa lista é uma boa lista para o exame de nossa consciência, não é? Bom, e se é verdade o que Pedro disse aqui então, existe, meus irmãos, uma estreita relação entre a nossa santidade pessoal e a qualidade das nossas relações, tanto na igreja quanto no mundo. Por quê? Porque nenhuma árvore dá fruto para si mesma. O fruto, por assim dizer, ele abençoa a vida de outros. E também a nossa vida de relacionamento com Deus é capaz de abençoar a caminhada de outros cristãos. Textos como esse não devem, portanto, serem olhados de um ponto de vista individualista, porque a igreja é essa grande família da fé, onde cada membro importa e afeta também o outro.
Por isso, quanto mais você se dedicar a Deus, mais você se importará com o povo de Deus também, necessariamente. Isso, longe de ser uma barreira para que você cresça na sua fé, na verdade é um estímulo para que você busque a excelência em tudo que você fizer, não é? Então há implicações para a igreja, para a sua própria vida, para a família e para a sociedade. Isso pode ser visto, nós estamos no mês de outubro, é onde se comemora o mês da Reforma, não é? E a Reforma Protestante foi, de fato, um movimento que trouxe profundos impactos na igreja e na sociedade em geral, no nível global, com certeza, não é? E a pergunta que nós devemos fazer é por que os reformadores e as gerações subsequentes a eles tiveram tal impacto no mundo? Sabe? Exatamente porque neles habitava essa consciência de que a sua santificação pessoal poderia beneficiar tanto a igreja quanto o mundo em que eles viviam. Então, eles conseguiram incutir na cabeça das pessoas, na igreja, essa consciência. Por que eu devo aprender um novo idioma? Para glorificar a Deus e para servi-lo melhor no mundo. Por que nós devemos fundar novas escolas? E muitas foram fundadas por protestantes reformados, para glorificar a Deus e abençoar o meu próximo. Por que criar hospitais? Para que Deus seja glorificado e para servir aqueles que estão doentes. Por que compor novas músicas? E é impressionante, na Alemanha especialmente, como que a reforma trouxe impactos para a música daquele país. Eu lembro que estava lendo, durante a pandemia, texto de Bonhoeffer, um teólogo do século XX, que foi preso por conta do regime nazista, e ele, nas cartas que enviava ao seu cunhado, colocava algumas partituras, que ele era pianista também, e se lembrava de que não podia agora, na prisão, tocar o piano. Então, imagine que ele sabia desenhar a partitura já nas cartas. E olha que assim, Bonhoeffer não é conhecido como pianista, mas como pastor. Mas as pessoas comuns são muito bem instruídas musicalmente naquele país. Isso é também uma derivação da reforma. Mas então por quê? Por que fazer música? Para que Deus seja glorificado e para que a beleza de Deus seja comunicada através da arte. Então, meus irmãos, o ponto é que a cada vez que nós crescemos na nossa vida privada com o Senhor, essa bênção se estende às demais esferas da sociedade. Por isso que Pedro está chamando a atenção da igreja para que essas virtudes cresçam no interior dela. Na terceira parte do texto, verso 8 e 9, ele dá uma exortação por meio da recordação. Vejam o que ele diz no verso 8. Se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos na fé. Nessa última parte, então, Pedro diz que o crescimento nas virtudes impede o crente de ser improdutivo e estéril, como diz algumas Bíblias, algumas traduções. E é triste nós constatarmos, mas é possível que algumas pessoas passem anos numa vida de igreja sem nenhum crescimento real, de algum amadurecimento substancial na sua vida. Talvez sejam pessoas salvas, que já tiveram um encontro genuíno com Cristo, mas que tratam com desinteresse quando o assunto é crescer na sua caminhada de fé, avançar. E no verso 9, Pedro diz a raiz desse problema. Ele diz onde é que está a raiz. São duas coisas: cegueira e esquecimento.
Veja o que ele diz no verso 9: se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. A cegueira que Pedro fala aqui é interessante porque é a miopia. Por isso que é traduzido aqui, só vê o que está perto, não é? Ou seja, é aquela pessoa que é incapaz de se ver em um futuro onde há mais santidade em sua vida e mais frutos para a glória de Deus. Tudo que a pessoa vê é o seu estado atual, com suas lutas e com seus pecados. E esse estado atual serve como uma forma de parâmetro para a pessoa alimentar a falsa crença de que não é possível avançar. Mas isso é um erro, porque a pessoa se esqueceu de que o mesmo Deus que agiu na sua vida no passado, por meio do Espírito Santo, continua agindo em nós hoje, com vistas à nossa transformação. Então ele completa o verso dizendo: esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. A relação aqui é temporal. Se por um lado ele não consegue olhar para o futuro, que só vê o que está perto, não é? Só consegue ver o presente, por outro lado ele não se recorda do que já aconteceu no passado, de que Deus já fez algo grande na sua vida, de que Ele nos resgatou quando nós estávamos atolados em pecados, e por isso Ele pode continuar nos aperfeiçoando ao caráter de Cristo. Então é por isso que Pedro quer que a memória dos crentes seja aqui aquecida. E nós precisamos também disso, meus irmãos. Essa é a importância de congregar, de ter a sua vida pessoal, devocional com o Senhor, para que você se recorde da cruz de Cristo, para que você se recorde do perdão de seus pecados, para que você se recorde de que Deus não nos deixou órfãos, mas enviou o seu Espírito para nós. Então, a compreensão do que aconteceu no passado abre as portas para que nós venhamos a desenvolver a nossa fé no futuro. E é interessante essa coisa da memória. Se nós continuarmos lendo o texto, no verso 12, por exemplo, ele diz: por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas. Falando da lembrança. Verso 13: considero importante, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, despertar a memória de vocês. Verso 15, mais embaixo: eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Impressionante. A ênfase de Pedro aqui, né? Ele sabia que já estava próximo o tempo da sua partida, de que Deus o levaria em breve. Mas enquanto ele não fosse, ele queria deixar cravada na memória da igreja isso, de que eles não podiam ser tomados por um sentimento de apatia da fé, de indiferença, que os mantivesse estagnados na sua caminhada, estagnados numa vida sem experiências com Deus. Então, vazia de obras que devem necessariamente acompanhar a vida dos cristãos. Isso é importante, meus irmãos. Esse é um tema que está por toda a Bíblia. O salmista nos diz no Salmo 60, em Deus faremos proezas. No Salmo 90, ele diz, consolida a obra de nossas mãos. Ele orando para que Deus abençoasse a ação e o impacto da vida dele na história. Então, com isso, nessa última parte, Pedro fecha o texto retomando o assunto que ele iniciou. Ou seja, qual o assunto que ele iniciou e que ele está retomando aqui no final? De que Deus já nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Não é? E é lógico, meus queridos, que ninguém é perfeito hoje. E, na verdade, nunca seremos desse lado da vida. A minha palavra não é para causar nem desânimo e nem
uma espécie de desespero por ativismo religioso. O que acontece é que, assim como Cristo nos chamou por sua graça, nos dando a fé e a conversão, Ele também nos chama a crescer, a avançar, a progredir no conhecimento do Senhor. Em Colossenses, Paulo escreve: assim como vocês receberam a Cristo Jesus, continue a viver nele. É perseverar e caminhar com Cristo na nossa vida. E é curioso porque Pedro é alguém que, com certeza, tem propriedade para falar desse assunto. Ele foi o discípulo que negou a Cristo 3 vezes. Mas foi também o discípulo que ouviu de Jesus por 3 vezes a ordem: pastoreia as minhas ovelhas. E Jesus fala intencionalmente 3 vezes para que o coração de Pedro fosse curado daquele momento de fraqueza que ele teve, para que ele entendesse que ele não estava descartado da obra de Deus por conta de um tropeço. Isso significa que aquele Pedro que foi fraco na fé, medroso, vacilante, impulsivo, muitas vezes, não estava condenado a viver toda a sua vida assim. Então Jesus não o descartou por causa de um erro pontual, não é? E ele poderia sim ser uma bênção no reino de Deus, como nós acompanhamos no livro de Atos já, não é? Então, diante disso, eu tenho algumas aplicações finais para nós aqui, meus irmãos. A primeira delas, não é? Me repetindo um pouco: nada nos falta para uma vida de piedade. Essa é a ênfase do texto. Isso é uma afirmação bíblica sobre nós. E é importante porque talvez eu e você ainda estejamos esperando acontecer alguma coisa extraordinária para aí, então, a gente começar a se dedicar a Deus de maneira mais intensa. Isso não é necessário. Talvez você esteja pensando: quando eu tiver mais tempo, quando eu começar a acordar mais cedo, às 5 horas da manhã, o ano já está quase acabando mesmo, em 2025, aí eu vou servir a Deus com fervor na minha vida. Ou então você pensa: quando eu terminar de ler todos os livros da minha enorme biblioteca, aí sim, aí eu começo. Nós não precisamos disso. Pedro está indo na direção contrária. Nada nos falta para uma vida de piedade ao Senhor. Eu me lembro que antes de vir para o Rio para fazer seminário, eu notava no dia a dia da igreja, na conversa com as pessoas, que com o pouco que eu tinha, eu ajudava muito. E o meu interesse, quando vim para o Rio, foi para que, de alguma maneira, isso que era pouco que eu tinha pudesse ser potencializado, para poder servir melhor a igreja. Agora, se eu fosse esperar que todas as condições ficassem perfeitas, para aí então começar a fazer algo na obra de Deus, eu estaria parado até hoje. Não teria nem começado a jornada, não é? Então a pergunta importante para nós é essa: até quando nós vamos dar desculpas ou reclamar daquilo que nós ainda não temos, em vez de usar aquilo que nós já temos como instrumento de bênção no reino de Deus? Cada um de nós tem sementes em suas mãos, que podem ser plantadas e germinar para florescer no reino de Deus. A segunda aplicação, meus irmãos, é que uma vida centrada em Deus exige renúncias. Isso é algo incontornável também. Pedro nos diz que os crentes devem fugir da corrupção que há no mundo. Não tem outra saída. Em paralelo com a graça de Deus que foi derramada sobre nós, nós também devemos fugir da cobiça, de desejos desenfreados por coisas que não agradam ao Senhor. E a terceira aplicação, e última,
é que as virtudes elencadas aqui não são troféus pelo nosso esforço, mas elas são o lado visível da obra do Espírito Santo em nós. Então, embora as virtudes devam crescer na vida de todo cristão, isso só é possível porque Deus é quem está a operar algo em nós. Se as virtudes fossem algo humano e natural que merecessem o nosso louvor e aplauso, elas imediatamente se converteriam em orgulho de quem as tem ou em idolatria de quem as admira no outro. E nesse caso já não seriam mais virtudes, não seriam mais qualidades. Então elas são, como eu disse, o lado visível da obra do Espírito Santo em nós. Nós não temos nenhum mérito nisso. Na medida que nós crescemos na fé, nós crescemos também na consciência da nossa miséria e da nossa dependência completa de Deus. Isso é importante para nós, para não cairmos no moralismo. Eu finalizo, então, esse sermão lendo um texto de Paulo que tem muita relação com isso que nós ouvimos aqui. Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. O meu desejo sincero, meus irmãos, é que cada um de nós cresça no conhecimento de Cristo, que Deus continue a realizar em nós a obra que Ele mesmo iniciou e que nós cada vez mais sejamos luz deste mundo, para que Deus receba toda a glória que lhe é devida. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus e Pai, estamos perante a Tua palavra e Te louvamos por isso, Senhor. Obrigado pelo Teu povo reunido, por podermos ouvir e refletir, Senhor, sobre o que o Senhor espera de nós nessa jornada no mundo. Que o Teu bendito Espírito encontre lugar no coração dos meus irmãos, que a Tua palavra possa operar, Senhor, os frutos que precisa, para que cada um de nós seja dedicado a Ti. Possamos crescer no nosso amor pela igreja, pelos irmãos, pela nossa vocação, Senhor. Que em tudo tenhamos um espírito de excelência para Te servir com toda integridade e zelo. É o que nós te oramos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido o Ministério de Louvor, vamos cantar mais uma canção antes de encerrarmos.